Então, eu vou chamar aqui para compor a mesa um colega, professor aqui do Departamento de Letras também, professor José Marcos Semestre de Santana de França. A professora Andressa Santos Louco. E a professora Maria Luísa Barbosa. Bem, outro aspecto que ficou muito patente na fala dos participantes das outras mesas foi o caráter de resistência, né, que os professores têm que demonstrar na sua prática, a partir de agora. Né? O professor, na verdade, é a ponta da lança. Né? E como várias vezes foi colocado, é a única possibilidade que nós temos de resistir a essas medidas impositórias. Tá bom? A professora Andressa, certo? É graduada ela tem licenciatura em Geografia pela Universidade Regional do Cariri, é especialista em Docência em Geografia e Práticas Pedagógicas pela Faculdade Única e atualmente é mestranda do mestrado profissional em Educação da UNA. Então, eu vou passar em primeiro lugar aqui a palavra ao professor Andressa, para dar início ao debate. Então, gente, boa noite. Como eu disse, eu sou a professora Andressa, né? Atualmente estou cursando mestrado profissional em Educação da UFSA e sou professora no município de Mauriti, no Ensino Fundamental 2, ministro da disciplina de Geografia. Certo? Daí está certo o slide. Na noite de hoje, né, vamos começar falando sobre a questão da interdisciplinaridade e a sua relação dentro do currículo nas aulas de geografia. É nesse sim, né? Pronto, vai dar certo. Então, gente, para a gente começar o nosso debate, vamos falar um pouquinho sobre a questão dos conceitos, né? Entender o que é currículo. E, de acordo com o Saviani, né, currículo é um conjunto das atividades nucleares desenvolvidas pela escola. Ou seja, são objetivos que são traçados pela escola, né, para que os alunos eles alcancem um determinado conhecimento, eles tenham determinadas práticas, né, e sejam desenvolvidas no dia a dia da escola, da sala de aula. Também, de acordo com outro autor, né, Roldão, o currículo é um núcleo que define a existência da escola. Nesta perspectiva, o mesmo não se refere a um simples rol de listagem de conteúdo, ou seja, não é só simplesmente uma lista de conteúdos que a gente tem que seguir, né? Um determinado currículo, né? Um plano anual que a gente tem que chegar lá na sala de aula, dar aula e simplesmente acabar com isso. A gente tem que ver também toda aquela questão do contexto em que o aluno está inserido. Principalmente na disciplina de geografia, né? Eu sempre falo que de geografia é um pouco enxerida, porque ela tem um pouquinho de cada coisa. Então é daí que a gente vai traçar um pouco sobre essa questão da interdisciplinaridade. E ainda, né? O currículo ele vem do latim, que significa um lugar onde se corre. Ou seja, o currículo ele se refere a um curso a ser seguido. Ou seja, ele é um direcionamento. De onde é que eu vou partir e para onde é que eu tenho que chegar. Mas os caminhos que a gente vai traçar para chegar ao objetivo final, quem vai dizer são as experiências na nossa sala de aula, né? No dia a dia e de acordo com os anos também que a gente vai passando. Eu ministro, né, geografia em sala de aula desde 2017, foi quando eu comecei como contratada em Milagres. Em 2019, aí eu passei no concurso de Mauriti e de lá para cá é que eu dou aula realmente de geografia, porque antes eu dava aula de tudo um pouco, a gente sabe como é que é, né, o ensino básico. Geografia, ciências, matemática, português, educação física, de tudo um pouco a gente tem que saber. Aí os tipos de currículo,
ele gosta muito de falar sobre essa questão dos tipos de currículo. A gente já estudou um pouco sobre isso no mestrado. Quem é concurseiro também sabe que tem que estudar. Quem é da área da pedagogia, né? Então, nós temos os 3 tipos: o formal, o currículo real e o currículo oculto, né? Para quem não tem muito aprofundamento, né? Eu estudei mais aprofundado isso depois da graduação, estudando para concurso mesmo. O currículo formal é aquele que o sistema de ensino estabelece, a BNCC, né? Digamos assim, de uma forma mais direta, mais simples. O currículo real, ele é aquele para cada contexto, né? De acordo com, na verdade, esse Saviani aqui não é o que a gente conhece, é uma autora, Neide Saviani. Ela fala que é interessante que o currículo seja para cada contexto, cada região, cada escola e quem dera cada classe, né? Por exemplo, eu dou aula em 2 sétimos, 2 oitavos e 3 nonos. Eu mesmo tendo planejado a mesma aula para os 2 sétimos, na hora que eu vou ministrar, não é a mesma realidade. Os comentários são diferentes, a interação é diferente. Às vezes puxam um determinado outro assunto, né, que aquela particularidade daquela turma vai trazendo, vai enriquecendo a nossa aula. E por fim, o currículo oculto é aquele que não é prescrito, né, de acordo com o Libânio. É aquele que, como eu disse a vocês, que o desenrolar da aula é que vai trazendo isso. E eu acho interessante que meus alunos eles costumam brincar dizendo que às vezes eu dou, na aula de geografia, eu dou aula de ciências, eu dou aula de matemática, porque eu vou ensinar a regra de 3 para eles. Quando eles estão fazendo um texto, uma produção, alguma coisa, eu vou corrigir também a questão da gramática. E o professor, ele deve ter também, a gente deve, né, procurar a nossa linha específica, mas tem que ter esse agir interdisciplinar. A própria BNCC, ela incentiva isso, certo? E aí, como eu falei para vocês, é a questão da interdisciplinaridade, que de acordo com Piaget é uma forma de pensar, né, que mostra essa integração recíproca entre as diversas áreas do conhecimento, as diversas ciências. A interdisciplinaridade, ela traz esse movimento. Você está numa aula, por exemplo, sobre aquecimento global, sobre efeito estufa, aí você começa a falar um pouco dos CFCs, você começa a entrar um pouco em ciências, que na educação até o nono é ciências, né? Mas é um pouco de física, um pouco de química, né? Coisas básicas que dão um enriquecimento à nossa aula. E tal questão, ela se traduz, né, de acordo com o que Vygotsky fala, de que o bom ensino é aquele que antecede o desenvolvimento. Ou seja, ele traz essa questão de todo o processo, desde que você é pequenininho, né, na educação infantil, passando no fundamental, médio, ensino superior. Então, desde a nossa base, é interessante esse enriquecimento. Por fim, de acordo com a Arroyo, as propostas curriculares nacionais, né, que a nossa BNCC traz, não ele traz o conteúdo pronto, né, mas ele não deve ser repassado para os orientos apenas como uma coisa estática. Ele deve ter essa adaptação, essa forma de trazer para o contexto do aluno. É muito interessante. Você dá uma aula de geografia, como também de ciências, português, enfim, de todas as áreas, trazendo para o contexto. Aquilo ali faz com que o aluno ele fixe mais o seu conhecimento. E os conhecimentos, né, ele traz valores, traz os instrumentos da cultura, os contextos e as próprias práticas sociais que o aluno vivencia. De acordo com a Base Nacional Comum Curricular, né, como é o tema-chave do nosso evento, né, eu fui lá no BNCC e trouxe alguns trechinhos para vocês que trazem essa relação entre currículo e interdisciplinaridade. Porque a relação entre o currículo e a BNCC mostra a questão da formação do ser humano, ela prioriza isso, e o desenvolvimento humano dele, crítico, de uma forma global, geral. Né? Desde as suas dimensões intelectuais, físicas, afetivas, sociais, éticas, morais e simbólicas. Né? Como até uma área assim, que eu trabalho um pouco na minha dissertação, que eu estou já defendendo, né? Sobre essa questão da relação entre as experiências do nosso dia a dia com a aprendizagem da criança.
abordagens essenciais definidas para cada etapa da educação. Ou seja, a gente vê que, por exemplo, tem deixa eu ver aqui o nomezinho que eu fugiu agora. As unidades temáticas de geografia na BNCC, né? São unidades temáticas que elas são trabalhadas no Fundamental 1, no Fundamental 2 e no ensino médio, mas cada uma é tratada de uma forma específica de acordo com a idade, a maturidade e a realidade daquele contexto em que o aluno está inserido, né? E são essas decisões que vão se adequar a essa realidade local, ao contexto que o aluno está inserido. Algumas ações, né, são várias que a BNCC propõe, mas que são voltadas para essa questão específica da interdisciplinaridade. Eu procurei essas três, como contextualizar os conteúdos dos componentes curriculares, identificando estratégias para apresentá-los, representá-los e exemplificá-los, né, com base na realidade do lugar e do tempo que o aluno está inserido. Por exemplo, no tempo que meus pais estudaram, né, infelizmente não terminaram, não conseguiram terminar porque ajudavam os pais, nem o fundamental todo, né, sexto ano mais ou menos, eles fizeram até, e hoje em dia, né, que era quinta série. Então ali era uma realidade, né, para eles estudar determinados conteúdos, precisava ter um certo sentido. No tempo das minhas irmãs já era outro, no meu tempo, outro. Dos meus alunos agora já é totalmente diferente, né? Com essa questão das tecnologias, onde os alunos, né, essa geração Y, agora essa é a Alfa, se eu não me engano, que é desde 2010 para cá. Quando às vezes eu vou na aula de geografia falar sobre o atentado de 11 de setembro, que eu vejo os alunos dizendo, não, eu não era nascido desse tempo, não. Eu disse, meu Deus do céu. A gente sempre vai nesse momento, né? Então, outro ponto das ações é decidir sobre as formas de organização interdisciplinar dos componentes curriculares e fortalecer essas competências, né? Nós sabemos que cada área tem as suas competências e habilidades, ok? Decidir sobre as formas de organização interdisciplinar dos componentes curriculares e fortalecer essa competência pedagógica de forma, né, interativa, dinâmica. Aí a gente vai começando, né, do macro, a BNCC, aí a gente traz aqui para um meio termo, que é a questão das ciências humanas, para adentrar, enfim, a questão do currículo e a interdisciplinaridade na geografia especificamente, certo? Quando a gente chega nessa questão aí das ciências humanas, a gente vê a questão de trabalhar, né, história, geografia, a questão da noção do tempo e do espaço. Porque, como a gente sabe, né, o conceito de espaço geográfico é a construção, a modificação do espaço, das relações do homem com o seu meio ao longo da história. Então, não tem como você dar uma aula de geografia sem você falar do contexto histórico em que aquelas modificações aconteceram na sociedade. Não tem como. Então, eu sempre gosto de estar falando com o professor de história da escola que eu trabalho, né? Eu disse, quando vocês estudaram isso, e ainda teve a questão da pandemia, né? Eu consegui uma ampliação lá e comecei a dar aula, porque eu sempre digo, eu sou geógrafa, mas eu gosto de tudo um pouco. Então eu dei aula um ano, no sétimo e no oitavo ano, na disciplina de ciências. Por que eu gostei? Por causa que quando a gente estava estudando sobre sustentabilidade e meio ambiente, era exatamente no mesmo bimestre que a gente estava estudando ciências, a gente estava estudando em geografia. Isso também acontece com várias outras, né? Como história, por exemplo. É interessante a gente usar diferentes linguagens. Por exemplo, na aula de geografia, eles precisam saber usar a linguagem da leitura de imagem. Que aí vai estar as figuras de linguagem, né? Os gêneros textuais, perdão, da língua portuguesa. Você lê um mapa, você conseguir ler a legenda de um mapa, você explicar essa interpretação. Porque se você não for uma pessoa letrada de saber ler e compreender, como é que você vai estudar? Qualquer área, até matemática, né? Se no ensino fundamental, nos anos iniciais, a questão das ciências humanas, como eu estou falando, o desenvolvimento da percepção está voltado para o reconhecimento do eu, do outro, do nós, já no fundamental, avança, né? Para analisar os indivíduos inseridos no mundo constante e movimento dos objetos e populações, com exigência e constante comunicação. Aí, trazendo para a área específica de geografia, os dois pontos que a BNCC traz essa relação
direto entre currículo e interdisciplinaridade nessa questão do pensamento espacial, que não somente na geografia a gente consegue fazer essa integração dos conteúdos, como eu falei, matemática, ciências, arte, na hora que você vai construir uma maquete, na hora que você vai fazer a produção de um mapa mental, um croquis, né? Literatura. Eu estava falando esses dias sobre a questão do sertão nordestino e falando para eles sobre a obra de Raquel de Queiroz, que inclusive recomendo para vocês, é ótimo. Tem o filme, tem o livro, mas não deixem de ler o livro, viu? Fala sobre o contexto regional nosso. Então isso faz com que o aluno se enxergue naquele conteúdo. Nessa direção, a BNCC está organizada com base nos principais conceitos da geografia contemporânea, diferenciados por nível e complexidade. Aqui eu tenho um exemplo das minhas turminhas de nono ano, né? E onde eu estava dando aula no primeiro trimestre do nono ano, no currículo que é trazido no plano anual da secretaria, vem logo no primeiro trimestre inteiro falando sobre globalização, a econômica, os fluxos. Aí aqui eu trouxe, né, dentro da minha pesquisa também de mestrado, que eu trabalhei com as turmas de nono ano, a gente trabalhou esse conteúdo da globalização com a música Disneyland de Titãs, que também a gente estudou na aula de Cássio, que eu lembro, quando a gente estava na geografia, fez um mapazinho bem bonitinho, de uma forma criativa. E o poema Eu Estiqueiro de Carlos Drummond de Andrade. Então, uma das turmas aqui estava com a música, o papelzinho, a gente ouviu, levei caixinha de som, e o outro poema, coisa que eles têm muita dificuldade de conseguir interpretar, mas a gente tem que enfrentar essas barreiras e quebrá-las, né? A resistência, como se diz aí. As unidades temáticas de geografia, né? As unidades temáticas, aqui, de geografia no ensino, eu trouxe, né, no geral, aí vamos trazer alguns exemplos de como essas unidades temáticas podem ser trabalhadas de forma interdisciplinar. O sujeito e o seu lugar no mundo, quando a gente trabalha a questão do espaço e do tempo, dos contextos socioculturais da cartografia, a gente trabalha história, religião, por exemplo, para ele encontrar o contexto lá dos conflitos do Oriente Médio. A gente traz a história religiosa, né? A questão da saída do povo do Egito, a dominação da Palestina, a gente traz esse contexto histórico. Na matemática também, na cartografia, conexões e escalas, matemática, regra de 3, coisa que cai em todo concurso vestibular, Enem, eu sempre digo a eles, ó, minha gente, preste atenção nesse Fundamental 2, porque o que vocês estão estudando aqui é o que eu estou estudando para concurso, viu? Então, não desvalorizem, não. O mundo do trabalho, trabalhar a relação do campo, cidade, revolução industrial, então a gente trabalha um pouco do meio ambiente, ciências, história, as formas de representação e o pensamento espacial, a questão dos desenhos, da arte, das escalas, a leitura e interpretação de diferentes linguagens, como eu falei, né? A gente na geografia gosta muito de trabalhar com tirinhas, né? Charges. E por fim, a última unidade temática é natureza, ambiente e qualidade de vida, tratando da geografia física, humana, né, as atividades humanas dentro do seu contexto urbano e rural. Aí aqui, gente, eu não vou ler, claro, tudo isso aí, mas estou mostrando que dentro das competências específicas de geografia para o ensino fundamental, a competência 1, a gente vê essa questão da interdisciplinaridade, né? A questão da interação sociedade e natureza. No 2, estabelecer essas conexões, né? Reconhecendo a importância dos objetos técnicos, a tecnologia ao longo da história. No 4, desenvolver um pensamento espacial, a questão dos diferentes gêneros textuais, geotecnologias. A gente vê de forma como a BNCC, o currículo, tanto o prescritivo quanto o prescritivo ele já traz, que você tem que trabalhar assim, mas como você vai trabalhar, aí você vai ver de acordo com o seu contexto, com a sua realidade, com a realidade da sua escola, da localidade, da idade deles, do nível que eles estão, certo? Construir argumentos com base em informações geográficas, né? Defender ideias, a questão da biodiversidade, da natureza, trabalhando nas aulas e ligando as aulas de ciências e geografia. Agir pessoal e coletivamente com respeito à questão ética, democrática, né? Então, tudo isso, gente,
a gente trabalha de forma interdisciplinar. E aqui, para a gente finalizar, eu trouxe algumas habilidades do 6º ao 9º ano, como a gente pode, vocês podem parar para pensar, como é que eu posso trabalhar essas competências e habilidades, que quer queira ou não, no nosso plano de aula a gente tem que colocar essas coisinhas que é a questão que vem de cima, né? Então a gente tem que obedecer. Mas é interessante porque abre a gente pensar novas coisas, a gente tem que pensar como a gente deve agir e se planejar, né? Chegar lá e falar qualquer coisa não é interessante, você tem que se planejar para você ver a melhor forma de despertar o interesse daquele aluno e mostrar como a aula de geografia pode se conectar com as outras disciplinas e com o contexto que ele vive. Então aqui algumas habilidades, né? Questão dos padrões climáticos, tipos de solo e relevo de formações vegetais. Eu mesmo fui falar sobre a região norte esse ano para o 7º ano, e eles têm que acabar de estudar isso em ciências, né? Os biomas. Medir as distâncias, né? Matemática, analisar distintas interações da sociedade, de acordo com a biodiversidade local, ciências, analisar consequências, vantagens e desvantagens das práticas humanas na dinâmica climática, lembrando sempre de trazer também para a atualidade, gente. No 7º ano, continua também sempre essa relação entre história, geografia, português, matemática, a questão, por exemplo, também, até mesmo a educação física, quando você fala, por exemplo, que você não deve poluir, você está falando sobre saúde também, sobre bem-estar. Sobre como, por exemplo, quando você vai falar que as tecnologias, elas na atualidade trazem, como é que diz, essa questão das doenças psicológicas, né? Quem aí não é? Acho que todo mundo. Ou se não for, você é um premiado ou uma premiada. Mas como isso, essa questão, né, do apego à tecnologia mexe também com a nossa saúde mental, que é algo que é trabalhado na educação física, a saúde física e mental também. Né? Por exemplo, vamos ver uma aqui do 7º ano. Analisar fatos, a competência 05, né? Analisar fatos e situações representativas das alterações ocorridas entre o período mercantilista e o advento do capitalismo. O advento do capitalismo, quando surgiu, é um contexto histórico. Se você não entender o período imperialista, fica complicado. No 8º ano, para quase finalizar, só falta o 8º e o 9º, né? Descrever as rotas de dispersão da população, de onde foi que surgiu, para onde é que veio, a questão da miscigenação. Tudo isso envolve um contexto histórico, envolve um pouco também na questão genética, na aula de ciências, né? Para o aluno estudar isso em si, a gente tem que trabalhar muito a questão da leitura e interpretação, porque um aluno que não lê, um aluno que não interpreta, é um aluno que vai ter muita dificuldade de aprender. E no 9º ano, identificar, por exemplo, na competência 3 do 9º ano, identificar diferentes manifestações culturais de minorias étnicas como forma de compreender a multiplicidade cultural na escala mundial, defendendo o princípio de respeito às diferenças. Trabalhar sempre aquela questão não só da interdisciplinaridade, mas como vocês falaram na mesa de manhã, a transdisciplinaridade, né? Então, gente, aqui algumas referências, né, que eu trouxe sobre a questão da BNCC, do currículo, da interdisciplinaridade e dos conteúdos de geografia. Obrigada, gente.